Fala, meus traders! Vamos aí para mais uma análise de mercado no dia de hoje. Primeiramente, se vocês estão curtindo os vídeos das análises diárias, deixem aí o apoio de vocês no botão de curtir do Instagram ou no like do YouTube, tá certo? Lembrando que se você não se inscreveu no módulo gratuito, hoje sai a última aula, ok? A aula da planilha de gerenciamento de risco. Então, se você não tem a menor ideia do que é o gerenciamento de risco, eu vou até te dar uma planilha para você saber calcular o seu gerenciamento de risco. Tá? Se você não se inscreveu, se inscreve lá, www.tdvr.com.br, e lembrando aí que já tem 6 aulas disponíveis. Então, para você entender a sétima aula, que vai ser a última aula hoje, é legal que você assista aí as 6 aulas que já estão disponíveis para depois assistir a sétima aula. Ok? Fica ligado lá, o link está na descrição do vídeo. Bom, começando aqui pelo mini índice, ontem não tive a oportunidade de gravar o vídeo de análise porque, enfim, essas chuvas que estão dando aqui na minha região, na região onde eu moro, e o problema de internet que eu tive, infelizmente dificultou aí que eu conseguisse postar a análise de ontem, tá? Então vamos para a análise de hoje. Bom, a gente consegue perceber aqui no mini índice que o ativo trabalha, mesmo que com pernas de alta e de baixa aqui, ó, a gente vê que a região macro de preço está lateral, né? Olha aqui, quando a gente tira o zoom do gráfico, ó, é fácil identificar que o mercado ele estava em aqui um caixote, né? uma gaveta, tá certo? Um nível de preço que o mercado estava aqui batendo entre essas duas regiões de suporte e resistência, e aí ele rompe e entra nesse novo nível de preço, tá? Então é uma coisa que eu já venho frisando em alguns vídeos anteriores que eu falo que o mercado ele realmente não está fácil de ser operado e já tem algum tempo, tá? Principalmente o mini índice, ele tem andado bem travado, ele não faz movimentações lisas e direcionais, ele acaba trabalhando em pequenos níveis de preço de forma lateral. Então, mesmo que a gente tire aqui o zoom e veja que o mercado está subindo, ó, percebam o quanto eu subi em 15 dias, ó. Entendeu? Olha como a curva ela é bem pouco inclinada, né? Ela é bem rasa aqui, né? Ela é bem pouco inclinada realmente. Ela não tem uma explosão para cima. Ela vai para cima, mas ela vai aquele para cima meio de lado, né? Então a gente tem umas regiões aqui que depois passa para alguma região aqui em cima e agora a gente está trabalhando em uma outra região aqui em cima de preço, tá? Então o mercado ele anda travado de região em região de preço, suportes e resistências, ele acaba andando para cima, mas ele vai sem muita direção. Então, o que aconteceu ontem? O mercado ele rompe essa região de preço que nós tínhamos aqui. Aliás, ontem não, ele rompe na semana passada, certo? Ele rompe na semana passada essa região de preço que nós tínhamos aqui. E a partir de então, o mercado começou a trabalhar aqui em cima, tá? Ainda meio de forma lateral. Então, agora nós tínhamos essa região aqui, ó. Tá? Percebam como tanto a região de cima quanto a região de baixo são regiões onde o preço sente dificuldade para passar. Ó, vejam vocês quantas rejeições nós tivemos na parte de baixo. E aqui, vendo, né, a gente tem bastante briga aqui nesse ponto, ó, bem aqui nessa região, bastante briga nesse ponto. E aqui também, né, aqui quase não chegou a tocar, mas aqui a gente tem bastante briga também nessa região, impedindo o mercado de subir mais. Ok? Então, é uma região de consolidação, o mercado trabalhando nesse nível de preço indeciso aí. Tá? Como foi a abertura de hoje? O mercado ele abre aqui com um pequeno gapzinho de alta, tá? Após o toque nessa região aqui que eu acabei de mencionar, que é uma região de suporte, tá certo? Então, o mercado, até o dia de ontem, ele cai aqui, batendo nessa região. Quando ele toca nessa região, hoje ele já abre com um gap de alta. Então, o mercado sofre aqui uma rejeição nesse ponto. Não consegue cair mais não consegue cair mais do que isso, tá? Após esse gap de alta, ainda assim nós não poderíamos caracterizar isso aqui como uma movimentação de alta, né? Porque nós temos aqui claramente a delimitação de, deixa eu traçar com a seta, nós temos aqui claramente a delimitação de regiões de briga aqui, tá? Então mesmo que o mercado tenha aberto aqui, opa, mesmo que o mercado tenha aberto aqui nessa região
com o gap de alta, ele não identificava, não nos mostrava uma movimentação para cima. Uma movimentação para cima, falando de uma forma macro, tá, pessoal? Ela acontece a partir do momento em que nós fizermos essa movimentação aqui com o mercado, ó. Ó, essa movimentação aqui para cá e romper esse último topo aqui. Aí sim realmente faz uma movimentação para cima. Porque enquanto isso o mercado ele pode acabar pregando peças na gente o tempo todo. Então ele pode romper aqui e depois voltar tudo. Como ele tem feito bastante, várias vezes no decorrer dessas semanas aí, desses dias de instabilidade que a gente está vivendo, tá? Bom, então hoje o mercado ele abre aqui nesse gap de baixa, ele sobe aqui até essa região. Aqui deu até algumas oportunidades de scalping, tá? São operações um pouco mais curtas, um pouco mais rápidas, com mão maior, tá? De capital. Porque a gente percebe que os alvos aqui são bem curtinhos, ó. Se a gente entra nesse pullbackzinho que nós temos aqui, eu tenho um alvo aqui de 300 pontos, né? Ó, nem 300 pontos. Isso aqui é um alvo bem pequeno, tá? Então aqui, no decorrer dessa subida aqui em direção a essa região de resistência, podem até ter havido algumas operaçõezinhas de scalping, mas nada que a gente consiga realmente alongar, porque realmente o mercado trabalha em uma faixa lateral aqui entre esse ponto e esse ponto aqui. Agora que o mercado rompeu aqui, ó, mesmo assim ele não confirma esse rompimento, né? Porque olha, a gente consegue enxergar aqui que o mercado, ele, ó, já fazem aí quase 5 horas que o mercado vem trabalhando de forma lateral, né? Então a gente percebe que todas as regiões de preço, elas não são rompidas com convicção, tem um pullback e depois ela retoma o movimento anterior. A gente percebe que qualquer rompimento que acontece é um rompimento sem muita convicção, às vezes é um rompimento falso, né? Às vezes a gente acha que vai romper, o mercado prega uma peça na gente e o mercado acaba voltando tudo para baixo, né? Se você assistiu a aula sobre manipulação de mercado, você vai saber do que eu estou falando. Se eu não me engano, é a aula 5, onde eu falo sobre como o mercado é manipulado. Então, quando a gente cai em rompimento falso, é exatamente isso. O mercado fazendo um rompimento, só que ele não confirma esse rompimento e volta, né, estopando todo mundo. Ou seja, o mini índice aqui ele continua ainda num padrão bem ruim. Eu já nem lembro qual foi a última vez que eu operei mini índice, tá? Eu tenho operado bastante o mini dólar só. Hoje eu não operei, tá? Mas eu tenho operado o mini dólar quando eu opero. Justamente porque o mini índice está nisso aqui, ó. A gente olha, não dá nem vontade de operar, tá? O mercado realmente sem direção clara nenhuma e com padrões muito ruins. Tá bom? Vou indo para o mini dólar. Deixa eu apagar essas linhas aqui. Então, o mini dólar, ao contrário do mini índice, ele vem já numa movimentação de queda, né? Então, até aqui nós tínhamos essa linha aqui de tendência de baixa, tá certo? E aí o mercado hoje, né, no dia de ontem, ele já invade um pouco essa linha de tendência de baixa aqui, ok? E hoje ele acaba trabalhando bem em cima, colado aqui nessa linha de tendência de baixa. Então, o mercado hoje, após a invasão que nós temos aqui, lembrando que isso aqui não é um rompimento, né? Um rompimento seria algo desse tipo aqui, ó. Isso sim seria um rompimento, tá? Não ocorre dessa forma. O mercado ele vem aqui meio que não sei se eu rompo, não sei se eu não rompo, fica aqui trabalhando lateral, tá? Ele somente invade, ele entra na região dessa linha de tendência de baixa aqui, mas não rompe com convicção. E o mercado ele acaba abrindo nessa mesma região hoje. Então o dólar, no dia de hoje, foi até um pouco pior do que o mini índice, porque o dólar realmente trabalhou de forma completamente lateral. E da mesma forma que o mini índice, a gente tem até algumas oportunidades de scalping aqui, ou seja, operações bem curtinhas, né? Só que realmente os alvos dessas operações eram bem curtos. Ó. A gente vê alvo aqui de 10 pontos, sabe? Coisas mais curtas. Ó. Só nessa faixa, nesse range de preço aqui. Então, é uma região que não teve como alongar, né? É um dia que não houve como alongar as operações e pegar
tem formações de tendências claras, digamos assim. E aí, quando a gente olha aqui, ó, a gente percebe que mesmo que nós tenhamos uma linha de tendência de baixa passando aqui, o mini dólar, ele também não está lá tão direcional. A gente tem aqui também regiões importantes dos níveis de preço que o mercado precisa romper para tomar uma direção. Tá? Então, a gente está vivendo um momento muito difícil na bolsa, no mercado financeiro, que a gente está com muita incerteza em todo mundo, né? É vacina do coronavírus saindo, instabilidade política nos Estados Unidos, enfim, segunda onda de coronavírus na Europa. Cada dia surge alguma coisa diferente e que amedronta, vamos dizer assim, os grandes tubarões, né? Os investidores, que são as pessoas que movimentam o mercado financeiro, certo? É o dinheiro grande que movimenta o mercado financeiro. Se esses caras não estão confiantes no Brasil, né? Eles não estão confiantes em movimentar a economia brasileira através do mercado financeiro, a bolsa não anda. Então é isso que a gente tem enfrentado há muito tempo, tá? Falando agora não só de gráfico, mas de uma forma um pouco mais em um cenário macroeconômico, tá? A bolsa tem sido muito difícil de operar, o mercado financeiro da bolsa brasileira tem sido muito difícil de operar justamente por causa disso. Devido a essas grandes incertezas que nós temos aí, a bolsa já não anda com convicção já faz algum tempo. Então, a gente consegue perceber que o mercado ele anda em níveis de preço todo travado na maior parte do tempo. Algum momento ou outro a gente tem alguns rompimentos, a gente tem algumas formações, né, de ondas de impulsão e onda de correção, mas a gente consegue perceber que na maior parte do tempo aqui, ó, se a gente pega a movimentação que acontece na maior parte das vezes, são sempre movimentos travados aqui, ó, tá vendo? Então, isso torna a análise cada vez mais difícil e torna o mercado cada vez mais difícil de ser operado. Esse é o motivo pelo qual eu não opero o mini índice já faz algum tempo e esse é o motivo pelo qual eu estou operando o dólar de vez em quando. Tá? Não são todos os dias que eu estou conseguindo ter ganhos na bolsa, não são todos os dias que eu opero, às vezes eu fico sem operar e é justamente por causa disso. O mercado está com um comportamento bem ruim mesmo e ele não está nos dando a chance de surfar ondas grandes. Tá? Ele está andando bem travado em níveis de preço, como se fosse realmente aqui níveis ó, onde eu passo esse nível e eu tenho outro nível de barreira. E eu passo esse nível, eu tenho um outro nível de barreira. Tá? Então o mercado está ficando travado nesses níveis de preço, onde ele forma esse padrão aqui, essa movimentação lateral, quando a gente fala de uma forma macro, né? Quando a gente olha o mercado aqui um pouco mais de longe. Tá certo, pessoal? Então, hoje não houve operação, nenhuma operação que se encaixasse no operacional, justamente porque o mercado está bem indeciso aí e bem travado. Tá certo? Essa foi a análise de hoje, espero que vocês tenham gostado e caso tenha ficado alguma dúvida, fiquem à vontade aí para enviar tanto no YouTube ou no Instagram, nos comentários ou direct. Ok? Grande abraço!